Você vai ouvir uma pregação da Palavra de Deus com o pastor Jorge Novaes, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 21. Para todos sempre, aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos, o texto sagrado nesta noite de Hebreus, capítulo 11, versos 21, aleluia. Na minha concepção, aleluia, é uma das passagens bíblicas que mais, aleluia, expressa, glória a Deus, aqui a fé e a vitória da fé de um servo de Deus. Aleluia. Nós vamos aprender nesta noite, com a pregação desta palavra de Deus, que o livro de Hebreus, aleluia, do capítulo 11, é considerado a galeria dos heróis da fé. Aleluia. É a lista dos grandes homens de fé, ou dos homens de grande fé. Porque não tem grande homem, não tem grande pregador, não tem grande cantor, não tem grande missionário, não há grande missionária, não há grande pregador. A grande mensagem, amém, glória a Deus, aleluia. Não existe grande pregador, existe grande mensagem que Deus dá ao pequeno pregador, aleluia. Não existe homem grande, existe homem de grande fé em Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Então, meus irmãos, vamos aprender aqui nesta noite, glória a Deus, que na caminhada do servo de Deus, no exercício da fé verdadeira, glória a Deus, nós teremos altos e baixos. O servo do Senhor terá altos e baixos. O servo de Deus, o peregrino, aleluia, antes de galgar o último degrau, que é o céu, aleluia, que já é o piso da glória, aleluia, ele passa por muitas diversidades, aleluia, Jesus, dificuldade e lutas que vêm ao peregrino, ao viajante neste mundo que ruma ao céu de glória, aleluia. O propósito desta mensagem nesta noite é encorajar a igreja, encorajar ao servo de Deus, aleluia, a não desanimar com altos e baixos, a não desistir diante das perseguições e lutas que vêm, aleluia. Nada demais está acontecendo, nada anormal está acontecendo, está tudo dentro do prescrito e está tudo dentro do previsto por Deus e, portanto, já revelado na sua palavra, aleluia, glórias a Deus. Por isso que é importante o cristão estar lendo a Bíblia, para ele estar turbinando a fé dele, fortalecendo na fé, porque é pela fé que os antigos alcançaram a vitória. Meus irmãos, os antigos tinham poucos recursos para fazer muitas coisas, nas áreas da tecnologia, nas áreas da construção civil, na área da música, na criação de instrumento, na criação de ferramenta, na criação de muitas coisas. Os antigos não tinham informação, os antigos não tinham um modelo, os antigos tiveram que pegar do zero, aleluia, Jesus. E se tratando da fé, da caminhada para o céu, os antigos tiveram muita fé. Quanto mais antigo você vê na escritura os relatos desses homens, você vê que eles tinham muita fé em Deus, aleluia, Jesus. A passagem nesta noite fala-nos da vida de Jacó. Quero falar um pouco da vida de Jacó. É chamado o sermão biográfico. Bio do grego é vida, gráfico vem de grafia, escrito. Então, a escritura da vida de alguém, aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia Sagrada reservou um
um espaço grande para deixar escrito a biografia, aleluia, de Jacó. Ela retrata o começo, o meio, o fim, aleluia, de Jacó, da sua jornada sobre a terra. E aqui no capítulo 21, o texto afirma que pela fé, diga comigo, pela fé, aleluia, glória a Jesus, Jacó próximo da morte, aleluia, o homem próximo da morte, ele está ali meio abatido, cansado, muitas lutas. Uma coisa é um jovem de 18 anos, outra coisa é um velho de 80, 90 anos, aleluia, que traz no seu corpo as marcas das lutas, das batalhas, dos conflitos da vida. Quem dá glórias a Deus e aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que tiver neste momento passando luta, dificuldade grande na sua caminhada, faz parte, aleluia, dos espinhos que tem no caminho para a vida eterna, aleluia. Nós vamos aprender aqui nessa noite com o testemunho desse homem, glória a Jesus, aleluia. Irmão, Jacó, ele estava contido debaixo da promessa de Deus feita a Abraão. Assim que as águas baixaram do dilúvio, logo veio a população, começou a aumentar, né? Glória a Deus, surgiu Nimrod, o rebelde, que começou a construção da Torre de Babel e as cidades de Sinar, Acade, Calné, Assíria, né? Cidades antiguíssimas, glória a Deus, e o princípio do seu reino foi Babel, que Babel é a Babilônia, né? Glória a Deus, glória a Jesus, que ela é o princípio da rebelião, do paganismo, da falsa religião e da rebelião contra Deus, aleluia, Jesus. E logo a pouco tempo após, glória a Deus, foi espalhando o povo, porque Deus confundiu a língua do povo, e Deus mandou o povo espalhar. Assim que desceram da arca, então Nimrod, ele falou o contrário. Nimrod obrigou o povo a juntar, né? Aleluia, Jesus. Nimrod foi chamado poderoso caçador, Gênesis 10, diante da face do Senhor. Ele sabia que ele estava diante da face de Deus, desobedecendo a Deus, desacatando a ordem de Deus, e ele foi um homem poderoso caçador. E a Bíblia traz pelo menos 3 ou 4 versículos para falar somente desse homem que destacou por ser um poderoso recrutador de homens para o seu império e construiu ali a sua obra. Mas, glória a Deus, logo veio a confusão das línguas e o povo teve que espalhar. Não espalhou de um jeito, espalhou do outro, mas teve que espalhar o povo, aleluia, glórias a Deus. E com o espalhamento do povo, cada um foi para uma região do planeta, levando a sua religião, adoração ao sol, adoração a Tamuz, que faz parte da história desse povo aí. Louvado seja Deus. Então formou o povo egípcio, o povo grego, foi formando o povo, e a própria Babilônia, que hoje é o Iraque, que é vizinho de Israel, Egito, perto do mar Mediterrâneo, é por ali que iniciou essa história. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. E foi crescendo a geração dos rebeldes, mesmo que as marcas do dilúvio ainda eram vistas. Talvez havia espumas da água nas rochas, nas pedras. O povo olhava e via a árvore de raiz para cima, diante do grande abalo sísmico, porque o dilúvio, irmãos, estremeceu a terra, rachou a terra, abriu as fontes do grande abismo. Mas tremendo. O dilúvio foi chuva, foi vento, foi trovões, foi raio, foi tsunami, foi furacão, foi vulcão. Louvado seja Deus, vulcão não digo, mas furacão, tempestade, que foi a ira de Deus sobre a terra. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Então mandou mesmo chuva torrencial, e o juízo de Deus sobre a terra, e só escapou quem estava na arca. Mesmo com a história fresca do dilúvio, o povo
havia esquecido, perdido Deus de vista, e passaram a adorar o sol e a idolatria. E logo nasceu um homem chamado Terá, e Terá passou a ser fabricante de imagem. E teve um filho chamado Abrão. Abrão significa o pai de a multidão, mas Abrão não tinha filho. Deus fez promessa e Abrão ouviu a voz de Deus, e Abrão foi mudado o seu nome para Abraão, né? Abraão, que é pai da multidão, eu corrijo. Enquanto Abrão era pai exaltado, que era o nome original, era Abrão, pai exaltado. Deus mudou para Abraão, o pai de a multidão. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e Abraão teve Isaac, e Isaac teve Jacó, e Jacó vivia em casa, um jovem. Lá estava também seu irmão Esaú, caçador de animais, com o cheiro do mato e da caça, né, glória a Deus. E Jacó, mais caseiro com a mãe. É sempre assim na família, um é mais apegado à mãe, outro menos, né, glória a Deus. E Esaú, ele era o mais velho, portanto a bênção paternal, patriarcal, era para transferir, abençoar o mais velho da casa, que era Esaú. Mas Esaú chegou com fome um dia, caçou até mais tarde, chegou com a fome terrível, e Jacó estava com um prato de comida. Esaú, vamos trocar? Me dá esse prato de comida aí, eu sou mais velho, tem esse negócio de bênção aí, o jovem não tem experiência, tem esse negócio de bênção aí, que abençoa o mais velho. Não sei o que é isso aí, para mim isso aí não tem ensinamento, negócio de abençoar, sabe? Vamos trocar, me dá esse prato de comida aí. Aí ele disse, eu posso dizer, quando for abençoar, abençoa você. Eu acho que não é nada isso aí, me dá aí. Essa história de abençoar mais velho, não, me dá. Tá bom, Jacó já, né, interessou, então Esaú comeu, né? Jacó, então, passou, era uma troca. Esaú trocou o direito de ser abençoado no final por um prato de comida, e Jacó ficou sem a comida, mas ficou com a bênção. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Nós temos que observar mais detalhe. Não adianta nós ter muita coisa sem a bênção, né? Glória a Deus. Não adianta nós ter recurso, dinheiro, riqueza, ter salário bom, ter recurso bom, sem a bênção, irmãos, glória a Deus. Porque melhor é a bênção de Deus, melhor o pouco onde tem a bênção, do que o muito com contenda e com inveja e com usura. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Irmão, passou-se o tempo, o velho Isaac já chegava o dia de partir, e mandou então que Esaú mais velho trouxesse a comida que o velho gostava da caça, para o pai, alegre e barriguinha cheia, abençoar o seu filho, porque é muito bom o pai abençoar o filho. Viu que Noé amaldiçoou Cã, porque Cã olhou as vergonhas do pai e não cobriu o pai. Viu o que aconteceu com o povo da África? O povo africano é descendente de Cã. Guerra, feitiçaria, bruxaria, pobreza lá na África. E a África é rica em terra, em água, em diamante, em ouro, né? Mas cadê a bênção? Não tem a bênção. Você viu o que aconteceu com Israel? Israel, que foi abençoado, que veio de Jacó, por desobediência, Israel chegou a perder o país, o povo foi espalhado, porque eles crucificaram Jesus e não creram em Jesus, então o chicote nas costas deles. Mas mesmo assim, Israel acabado, tomaram conta do país, destruiu o templo, os árabes tomaram conta de tudo, o povo invadiu e tomou Israel, tirou o povo e acabou, Israel não foi mais soberano. 1948, aleluia, votaram a ONU em favor de Israel, mas Israel ser uma nação novamente como antes. De repente votaram, o Brasil votou a favor, e o Brasil começou a abençoar o Brasil. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando o Brasil votou a favor de Israel, porque quem for com Abraão, Deus é com ele, quem for contra Abraão, Deus é contra ele. Aleluia, amém, glória a Jesus. Aleluia. Irmão, a importância da bênção, aleluia. Nós nessa noite estamos debaixo de uma grande bênção de Deus, através de Abraão,
passar pelos seus descendentes, passou por Jesus Cristo, e diz a Bíblia, disse Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquele que aceitou Jesus Cristo e serve fiel a Jesus Cristo, aleluia, é transferido a ele, aleluia, as bênçãos faladas desde que Deus a Abraão é trago a nós, aleluia, por causa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que é, aleluia, a linhagem, né? Agora Deus está aí dentro do quadro, do ciclo da bênção de Deus, aleluia, Jesus. Então nós somos hoje um povo abençoado mais do que Israel, porque nós somos servos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aplausos para Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmão, foi quando então Esaú foi procurar a caça, e a mãe sabia que Esaú tinha vendido o seu direito. Esaú agora queria a bênção, porque um tempo atrás ele achava que a bênção não era importante, por causa do desejo, por causa da fome, por causa da vontade, por causa do querer. Às vezes o servo de Deus pode perder muito se não controlar as emoções do desejo e do querer e da vontade. É verdade, Jesus estava 40 dias, 40 noites ali com fome, e o tentador logo ofereceu a comida, o pão. Vendo? Não há nenhum pecado em Jesus comer pão, transformar as pedras em pão, mas o inimigo quis fazer Jesus quebrar o jejum, quebrar o propósito, mudar de ideia. O Senhor estava focado em Deus, na obra de Deus, na salvação das almas, na libertação dos cativos do diabo. Jesus estava jejuando pela obra de Deus, estava jejuando pela salvação das almas, ele estava jejuando para ele também vencer, para Deus, as lutas, porque foi no começo do seu ministério. Assim que ele desceu as águas, ele saiu das águas, e o Espírito levou para o deserto, e ele logo foi jejuar, aleluia, 40 dias, para dar um suporte, para, aleluia, explodir o ministério com milagres tremendos para a glória de Deus, aleluia. Então o inimigo chegou, falou: vamos quebrar o fogo disso aí, vamos mudar a mente de Jesus. Ele está muito no Espírito, ele está muito buscando do alto céu. Vamos tentar mudar, para ele pensar mais das coisas da carne, das coisas terrenas, para ele ficar aí mais pensando. Vamos mudar o foco, vamos pedir para ele transformar a pedra em pão, para ele comer, parar de jejuar, parar de buscar. Aí depois eu vou oferecendo os reinos do mundo, o materialismo, o capitalismo, o dinheiro, a fama, vou oferecendo a vanglória, as coisas, a soberba da vida. Quem sabe ele fica meu amigo. Mas Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorará. No final, e ele disse mais ainda para o diabo: que nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras da boca de Deus. Mas Esaú não pensou nisso no começo. No final ele já estava entendendo: agora eu quero a bênção. Ô irmão, não adianta o crente hoje, o homem hoje, desprezar as coisas de Deus e pensar que no final vai ter a bênção, aleluia. Desprezar a sua doutrina, não quer santificar, não quer esforçar, não quer agradar a Deus, aleluia. E o dia que morrer, ele quer subir e passar na estreita porta para o céu de glória, aleluia. Não vai ser assim. Para nós entrar para o céu, nós temos que, aleluia, querer a bênção agora, querer Jesus agora, querer a verdade agora, querer a doutrina agora, aleluia, louvado seja Deus. E então nós vamos vivendo debaixo da bênção, nós estamos vivendo com a bênção da salvação. Jesus disse: guarda bem o que tem, olha, já tem já, para que ninguém tome a tua coroa. Você já tem a bênção, já tem a vitória, já tem a coroa da vida eterna, mas guarda bem, aleluia. Esaú
foi buscar. Mas aí, enquanto ele está buscando a caça, a mãe mandou preparar um animal ali e tal, fez a comida. Então Jacó foi e deu ao pai. O velho não chegava direito, estava cego praticamente, abençoou ali a Jacó. Esaú chegou, já tinha passado a bênção para Jacó. Então Esaú viu que ele perdeu, Esaú procurou matar Jacó. Viu, irmão? Olha o tipo de personagem, de pessoa de Esaú. O primeiro erro, vendeu a bênção. Glória a Deus. Segundo, quer matar o irmão. Ele foi injusto. A Bíblia fala que nenhum de vós, irmãos, diz o apóstolo, seja como Esaú, que vendeu o seu direito da primogenitura, depois com lágrima buscou e não achou. Irmão, glória a Deus, aleluia. Bom, Jacó, ameaçado de morte, irmão, presta atenção, foi obrigado a fugir. E fugiu, atravessou o deserto. Olha, todos os homens de Deus têm que passar o deserto, né? O deserto, irmão, é a escola de Deus. Aleluia. A gente tem medo do deserto, porque o deserto, o sol é de rachar. O deserto não tem árvore sombria, não tem ninguém, não tem casa, não tem nada. O deserto não é um lugar de morar. O deserto é um lugar de passagem. Aleluia, graças a Deus. Irmão, à noite o frio é tremendo. De dia o sol causticante. O deserto é um lugar temeroso. Aleluia. E Deus levou o seu servo para o deserto. E Jacó agora está abençoado. E mentiu para o pai, dizendo que era Esaú e tal, mas ele foi só um procedimento, ele errou. Mas ele estava debaixo da bênção, já foi proferido. Ele tinha que receber a sua bênção. A falha de Esaú foi maior do que a falha de Jacó. Glória a Deus. Aleluia. Mandou para o deserto. Todos os homens que Deus usou passou para o deserto. Jacó, o deserto. Moisés, deserto. Amém, glória a Deus. Moisés, deserto. Elias, deserto. O Senhor Jesus, deserto. Paulo, deserto. Irmão, glória a Deus. Teve que ir para o deserto. Não pensa um homem, não pensa a mulher que vai ser usada por Deus sem passar pelo deserto. Tem que passar. Glória a Jesus. Deus está falando, o povo está em dificuldade. Então Deus fala: vou levar na minha escola, vou levar na minha faculdade. Deserto. O deserto é na UTI, sem poder tomar água. A garganta seca, não pode tomar água. A ânsia, a angústia, e a morte vai chegando. É o deserto. Lá vamos aprender. Aleluia, Jesus. O deserto é o homem jogado no calabouço, um pão por dia. Jeremias. Glória a Deus. O deserto é prova, é luta, mas é para treinar o homem a confiar somente no grande eu sou, todo poderoso. Aleluia, agora Jesus, aleluia. No Deus da providência. É nessas horas que o céu entra em ação, o anjo começa a vir. Prova disso, Jacó fugiu. Esaú era um flecheiro perigoso, uma flechada nas costas mata. E Jacó correu, não deu tempo de pegar nada, bolsa, nada.
né? Agora Deus, um jornalzinho, no tempo não. Jacó correu, fugiu, porque o irmão é flecheiro. Fugiu de casa, do pai, da mãe. E o seu pai velhinho. É difícil você sair, fugir de casa e ter saudade do pai, da mãe. A mãezinha que ele amava tanto, que ele ia pegar da mãe, Jacó teve que deixar. Quantos anos sem ver a mãe? Pelo menos 14 anos, eu desculpo na Bíblia. Pelo menos 14 anos sem ver a mamãe. Glória a Deus. E Jacó entrou no deserto correndo, a língua seca com sede, e o sol queimando, o sol rachando, né? Glória a Deus. A noite foi chegando, e é perigosa a noite, e o frio veio com tudo, e o vento jogando areia na cara. Meus irmãos, presta atenção, nesta noite, o vento do deserto jogando areia na cara, no olho, correndo, cansava, parava, caminhava, e limpando o olho e o vento. E à noite o frio chega, assoviava, tremendo de frio, gelado, sem comer, sem beber, sem jantar, sem ninguém, sem casa perto. Ei, quem não agradece a Deus, aleluia, Jesus. Aí Jacó falou: agora eu vou orar. Não tem recurso nenhum aqui, eu vou orar. O único recurso meu é Deus, é o Senhor. É, irmão. Eu acho que ajoelhou, depois a cabeça no chão, que é costume dos orientais, né? Senhor, se o Senhor for comigo nessa viagem, que eu estou fugindo para casa do meu tio Labão, me dá sustento, roupa, alimento, o Senhor. Eu, de tudo, te darei o dízimo. Olha aí, irmão. O dízimo, irmão, ele não é coisa da lei. O dízimo, ele é da fé. Porque a lei vem depois, muito depois de José, depois do povo no Egito, através de Moisés que vem a lei. O dízimo é executado por Abraão antes da lei. O dízimo é da fé. Aleluia. Glória a Deus. Então, darei o dízimo ao Senhor. E Jacó pegou uma pedra, porque a pedra é quente de dia, e ela conserva o calor. À noite um frio tremendo, sozinho na solidão, no escuro, somente a claridade das estrelas, porque os céus anunciam a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. Os dois olhos do Senhor Jeová poderosíssimo estava contemplando o seu servo. Aleluia. Jacó não estava só, aleluia, mas ele não ouvia e nem via. A gente às vezes na luta, a gente pensa que a gente está só, às vezes pensa que Deus não está com a gente. Você não está vendo Deus não está falando nada, você não está vendo, não está ouvindo, está em silêncio, mas não está sozinho. Eu garanto, aleluia, que Deus está com o teu povo, aleluia, glória a Jesus. E Jacó pôs a pedra como um travesseiro. Hoje o travesseiro é tudo fofinho, almofadinha bonitinha, lindo, cheirosinho, camaciante, da caminha boa, né, ventiladorzinho. Mas Jacó estava lá, sem nada, pôs a cabeça na pedra dura, pedra seca, tremendo de frio. Aleluia. Irmão, já passei prova, né, glória a Deus. E dormiu. Quando dormiu, Deus, o Deus da promessa, aleluia, o Deus que não dorme, veio visitá-lo. E ele teve o sonho e viu uma grande escada. Amém, glória a Deus. E viu uma grande escada que ia da terra ao topo do céu. Uma escada grande, para chegar nas estrelas acima ainda. E Jacó via sonho lindo, visão linda, maravilhosa. Ele via que os anjos do Senhor, então uma escada grande, larga, subiam, outro desciam, outro subiam, estava movimentado, sobe e desce de anjo.
aleluia, porque Jacó talvez se achava desprezado, aleluia, mas para Deus Jacó era muito importante, porque Jacó era uma sementinha de Abraão e da promessa de Abraão, Deus fazer uma grande nação. Então Jacó não ia morrer naquela noite, Jacó não ia falecer de fome, Jacó não ia morrer de frio, porque Jacó estava sendo importante nas mãos de Deus por causa da promessa feita a Abraão. E Jacó estava ali para dar seguimento, ele não sabia da sua importância, mas Deus sabia. Talvez você nessa noite tenha até pensado pequeno, tenha até olhado baixo, tenha até pensado baixo, pensando: que será de mim? Será que eu vou ter vitória? Será que eu vou ter salvação? Será que, irmão, não duvide, aleluia, porque você aceitou Jesus como Salvador, você abandonou o mundo e o pecado, portanto o seu nome está escrito no livro da vida, e Jesus Cristo morreu na cruz por você, o sangue de Jesus pagou pela sua alma, aleluia. Você é importante para Deus, você tem valor para Deus, aleluia. Deus olha para a terra, Deus vê o ouro, Deus vê a prata, Deus vê a usina, Deus vê os prédios, Deus vê as riquezas, Deus vê o dinheiro, Deus vê o banco, Deus vê as coisas, nada disso vale nada, mas Deus vê o seu servo humilde que serve a Ele, aleluia. Aí está o valor, porque vós foste comprado, não com prata e nem com ouro, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo, aleluia. Nesta noite está proibido sair daqui duvidando da promessa, está proibido sair daqui duvidando da vitória, está proibido sair daqui duvidando da salvação, porque quem vos comprou não foi homem, mas foi Jesus Cristo com seu sangue bendito na cruz do Calvário. Sobre ti tem uma palavra, sobre ti tem uma promessa, aleluia, e Deus vai cumprir, aleluia. Aqueles que vêm a mim, de maneira alguma lançarei fora, e jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Se fosse você, eu dava glórias e aplauso para Jesus nesta noite, aleluia, Jesus, aleluia. Mas na hora difícil, sempre a gente não vê, aleluia, mas Deus vê. E o Senhor Deus apareceu lá no topo da escada e falou com Jacó. Jacó, se permanecer no concerto, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, permanecer no concerto, eis que serei contigo, aleluia. E falou as palavras com Jacó. Jacó acordou aquilo é uma visão que Deus deu para ele, e Jacó acordou renovado. Amém, glória a Deus. O crente tem que ser renovado pela palavra. Amém. Jacó foi renovado, aleluia. Jacó amanheceu o dia com a força, amanheceu o dia com ânimo, amanheceu o dia com alegria, e seguiu o seu caminho, porque Deus apareceu a Jacó. Ele colocou um montão de pedra e chamou aquele lugar de Betel, que é casa de Deus, ou luz, a casa de Deus, no meio do deserto. Tão tremendo este lugar, Deus está aqui e eu não sabia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. E Jacó foi, chegou na casa do seu tio, recebeu bem. Labão viu aquele jovem: ô meu filho, bem-vindo, abraça tio, fique em paz, não te receba aqui, porque Labão era irmão da mãe de Jacó. Não, está em casa, meu filho. E o campo, presta atenção, e os campos para trabalhar, e as ovelhas para cuidar, e as fazendas grandes para trabalhar. Jacó vai trabalhar, sim, e tinha duas filhas, Raquel e Leia. Não, vamos trabalhar aqui, não, vamos trabalhar, não pode deixar, tio, eu tomo conta disso aí, eu sei.
Jacó pôs a mão no arado, foi trabalhar, organizar, gerenciar a fazenda, tal, foi ajeitando tudo e foi produzindo ali, as ovelhas foi procriando, né? E a fazenda foi crescendo, né? E Jacó olhou para as duas moças, as primas, né? Foi logo na mais bonitinha. As pessoas vai muito pela aparência, boniteza não põe na mesa. Os mais velhos falam assim, o que mais vai falar é difícil errar, mas foi logo pela aparência. A menos bonitinha tinha muitas virtudes, mas ele estava olhando na aparência, o cabelo, os olhos, o formato físico, a aparência. Eu quero casar com Raquel. Tá bom, você casa, mas tem que trabalhar 7 anos. Tá bom? Não quero casar já. Vou fazer o casamento. Marcou o dia, preparou o ranchinho, à noite, todo mundo tomando vinho, a festa. E tim, 2, 3 cordinhas tocando, povo, alegre, fruta, maçã, né? Meu Deus. À noite entrega a noiva, a esposa, para Jacó. Jacó estava feliz, entregou a moça à noite, com um véu no rosto, no escuro, e ele recebeu com alegria. Oh, meu amor, minha flor, foi uma bênção, trabalhei 7 anos, aí por você, foi luta, mas agora estou feliz, valeu a pena. E a moça, é isso aí, eu também estou alegre. E Léia recebendo a bênção caladinha, né? Léia recebendo a bênção caladinha, e não era Raquel. De repente amanheceu o dia, que levantou o véu. Você não é Raquel? Você é Léia. Eu trabalhei, fui por Raquel, né? Mas Jacó não enganou o pai? Falou que ele era Esaú, enganou o pai, não foi? Também foi enganado. Olha a lei da semeadura. Teve perdão, Deus abençoou, Deus deu promessa, mas ele foi enganado, ele enganou, ele foi enganado. O negócio é sério. Mas Labão, trabalhei por Raquel, mas tio, como você fez comigo? Meu filho, aqui tem uma lei, não casa mais nova primeiro é mais velha. Mas devia ter falado, mas que Labão queria mão de obra barata, oportunista. Mas trabalha mais 7 anos, que eu te dou, Raquel. Olha, 14 anos trabalhando sem salário, mas tinha uma bênção sobre ele, tinha uma luta, mas tinha bênção, amém, meu Deus? Tinha uma bênção, Deus falou com ele, mas tinha luta, mas tinha bênção também. Quando eu fui casar, eu antes de conhecer minha esposa, uma mulher da igreja em Januária, chegou na jovem e disse: ei jovem, você vai se casar com um rapaz de baixa estatura e moreno, a vida sua vai ser bênção e vai ser luta, bênçãos e lutas. Aí é profecia mesmo. A nossa vida é assim, bênçãos e luta, bênçãos e luta. Acabei de passar a maior luta da minha vida, chorei, derramei lágrimas, senti meu coração cortado do meio, glória a Deus. Mas agora estou esperando qual vai ser a bênção, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, estou aguardando, vai vir uma bênção grande para mim, porque Deus falou que a bênção é luta, Se eu não quero luta maior do que essa, não, nem igual essa, mas não, porque eu não vou aguentar não, meu pai, glória a Deus. Mas Deus sabe todas as coisas, Aí eu não sei, vou vivendo bênção e luta, bênção e luta. Mas o dia que ele está no céu, não vai ter mais luta, vai ser bênção só, amém? Quem aplaude a Jesus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, então Jacó trabalhou, tudo, dando um salto na história. Jacó agora já tem filhos, tem um gado dele, tem tudo. Jacó agora, ele quer ir embora, voltar para onde? Para a terra dele, de onde ele fugiu, E Labão, muito esperto, Labão não quer deixar. Jacó programou, saiu com tudo, levou seus filhos. Quando o fazendeiro deu fé, já estava acho que quase 2 dias de viagem.
armaram seus cavaleiros, seus soldados e foram atrás de Jacó. Valente e bravo, Jacó escutou barulho. Chegou Labão com seus homens, saltou do cavalo, com a espada afiada, rodearam a Jacó, suas esposas, seus filhos pequenininhos, tudo ali de olho, coração na mão, né? Os valentes chegaram. E Labão jogou no Jacó. Por que fez isso? Você poderia deixar eu beijar meus netos. Beijar meus netos, né? Esperto, né, o Labão? Tem gente que disfarça. Beijar meus netinhos, para depois ir embora, numa saída boa. Jamais de deixar ir embora. Ele queria que trabalhasse para ele, escravo lá. Ainda pegaram minhas imagens. Pegaram minhas imagens. Não tem imagem sua aqui não, Labão. Tem. Se tiver alguém com imagem aqui, seja morto. Disse Jacó. Ixi, era bem a esposa, né? Era Raquel? Eu acho que era Raquel. Onde ela estava com a imagem? Foi Raquel? Bem aqui na amava. E aquele tempo deu a palavra, tinha que cumprir. É achar as imagens com Raquel e espada. E as crianças? E Raquel agora sentou na bolsa de coisa. Eu não posso levantar, porque eu estou, como é que fala? Nos dias, né? Estou nos dias, estou no sinal da mulher. Eu não posso levantar. Quem entende? Mas não estava, né? Talvez estava, não sei, né? Aí não pôde, mas é bem ali que estavam as imagens. Meu irmão, o povo de Deus tinha uma dificuldade com o ídolo. Gente, como aquele povo queria ter uma imagem, um deusinho, para poder pedir, para proteger, né? As filhas de Labão ainda levaram as imagens. Tudo bem, liberou, fizeram um acordo, um montão de pedra. Ninguém passa para lá nem para cá para perseguir um ao outro, porque Jacó ia crescer, né? Meu Deus. Jacó seguiu viagem para de volta à terra onde está o seu irmão, que um dia perseguiu. O seu irmão também é agora uma família grande, tem exército, tem valente, tem homens. E Jacó não sabe o que vai ser quando ele pisar o pé na terra. Ele atravessou o vale de Jaboque. Vale é lugar baixo. Vale fala de lugar de perigo. Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Aleluia, Jesus. Então aqui um vale de Jaboque, e Jacó atravessou suas esposas, seus filhinhos, seu gado, seus servos. Era uma caravana boa. Do outro lado, a tardezinha, e Jacó ficou de cá, pensando: é a hora mais difícil, é a hora que eu pisar o pé lá, eu encontrar com meu irmão, que está furioso comigo já há pelo menos 14 anos atrás. Meu Deus. Jacó está ali. De repente, alta madrugada, aparece um personagem no vale. Jacó olhou, um homem. Não sei o que ele disse, talvez falou: oi, boa noite, sei lá, um shalom. Como vai? Quem é você? Não sei, eu penso assim que o ser humano conversa. Eu sei que eles aproximaram um do outro. Quando Jacó menos espera, pá. Jacó saiu catando calado. Esse homem veio me machucar. Então é para lutar. Eu vou lutar. Quer saber? Vou pegar de pé. Fui lá para dar um coice, para arrebentar aquele homem, para derrubar. Falei: esse é inimigo, só pode. Vou vencer, pode ser algum lá. Está sozinho mesmo, eu pego. Pá! Foi batendo Jacó. Você não reage? Você não luta? Você não esforça, não? Você não reage? Jacó foi de novo.
só levava trombada, só caía. Foi de novo, pá, com Jacó. Aí Jacó andando com a... Doeu, machucou mesmo. Bateu para doer mesmo, para machucar. Machucou. Tem gente que se não machucar não melhora. Tem que... E Jacó está machucado. Mesmo assim tem que lutar. O que é isso para nós, irmão? Qual a lição de Deus? Nós temos que lutar. Não podemos ser mole. Vamos esforçar para agradar a Deus. Vamos esforçar na obra de Deus. Vamos esforçar para nos jejuar. Vamos esforçar para nós fazer a vontade do Pai. Vamos lutar, porque o céu é lugar de vencedor. E se é vencedor, é porque foi lutador. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Como é que você está, irmão? Estou na luta? Tá bom. Estou lutando? Não, tá bom. Você vai ter vitória, porque Ele vai estar contigo. Glória a Deus. Jacó foi de novo. Jacó já sei, se não é um homem qualquer. Entendi. Foi devagar, aproximou, deu um jeito. Agarrou o bom. E esse homem quer sair para lá para cá. Jacó agarrou e segurou mesmo. E ele não solta. Aleluia. Me solta que eu tenho que ir, está na hora. Não. Só solto quando você me abençoar. Jacó sabia, aleluia, glória a Deus. Mas ele já era abençoado, mas queria mais bênção, aleluia. Glória a Deus. Aí, qual que é o seu nome? Jacó. Não é nada bom, né? Pois é. Agora o seu nome passará a chamar Israel, que é príncipe de Deus. Como homem, lutaste com Deus, com os príncipes, que são os governos, prevalecerá. Aleluia. Abençoou Jacó, e o anjo, era o anjo, ainda falou o nome dele, né? Como é que é seu nome? Por que procura meu nome, se é maravilhoso? Livro de Isaías está escrito: um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, é Jesus Cristo. Na pré-encarnação do verbo, Jesus Cristo existia na glória. Ele visitou a Jacó, aleluia, no vale de Jaboque, numa forma chamada teofânica, né, meu Deus. E a teofania fala, é Deus escondido em alguma coisa. Deus estava naquela fisionomia, Cristo estava ali, aleluia, e abençoou a Jacó. Irmão, o que nós precisamos, uma só palavra de Jesus em nossa vida, ela muda para a glória de Deus, aleluia. E em nome de Jesus, sejam todos aqui nessa noite abençoados, você e a sua casa e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe, diga amém, Jesus, aleluia. Aplauso para Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, então Jacó agora está abençoado. Você viu, irmão, que Jacó, toda vez que foi ter uma luta, Deus veio. Ele foi, fugiu do deserto, Deus veio, abençoou. Ele encontrar com o irmão um perigo daquele, Deus veio, abençoou. Aleluia, Jesus. E tem mais. No outro dia, alguém viu que um povo estranho entrou na terra. Glória a Deus. E ali, meus irmãos, Jacó atravessou o rio. De repente, a cavalaria vem, com os cavalos e soldados armados até os dentes. Esaú na frente, cercaram a família de Jacó e a criancinha, a mãe. Irmão, o negócio é sério, a prova é grande. A mãe, coração na mão, os pequenininhos, um chorando, preocupado, que isso? E Jacó sem saber, será que você morto a espada? Jacó na maior aflição, diz a Bíblia
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Então, ali, meu Deus, Jacó teve todo um procedimento, né? E mandou as coisas, animais, e prostrou 7 vezes, até que chegou. De repente, Esaú abraçou a Jacó, guardou a espada, e foi uma grande reconciliação familiar, aleluia. Os irmãos que estavam brigados um dia, depois voltaram já crescidos com família, aleluia. E os filhinhos e as esposas que iam ser mortas naquele dia, viram que o trabalhar do Deus de Jacó, o Deus de Israel, pelejou por Israel, aleluia, porque Ele é o libertador de Israel, aleluia, glória a Deus. Ele é o nosso Deus aqui nessa noite, irmão, e garante a nossa vitória. Nós não estamos sozinhos neste mundo, o mesmo Deus está conosco, vai dar vitória, aleluia. E então foi uma bênção muito grande que Jacó recebeu e a família reconciliou. Quando eu li essa história, eu molhei a Bíblia com as minhas lágrimas, aleluia, e vi o trabalhar do Deus de Israel, aleluia, glória a Jesus. Irmão, aí foi bênção. Aí Jacó mudou para uma região, glória a Deus, e naquela região as suas filhas jovens e seus filhos jovens, uma jovem chamada Diná estava no acampamento de Jacó, a sua barraca ali, chegou na terra do povo estranho. Diná, uma jovem simples, saiu, foi passear mais perto dos filhos daquele povo desconhecido. E o filho do rei, de uma mocinha arrumadinha, ajeitadinha, aproximou, e a moça olhou para ele, olhou para a moça, e cuidado, né? Tem muitas noites que não vigia. Viu bonitinha, já quer ficar filmando. A moça de Deus que vigia, não vai ficar filmando, mundano, na escola, na rua. Você não tem que ficar filmando eles. O servo de Deus, o jovem, não tem que ficar filmando as mundanas, achando bonita. Não, é mundana. A moça de Deus tem que procurar um jovem de Deus. O jovem de Deus tem que procurar uma jovem de Deus. Ela foi lá, ficou dando moleza. Eles pegaram. Se ficar olhando, ele pensa que está gostando. Não é? Tem que desviar. Tem que ser séria. A moça de Deus, mesmo que for jovem de Deus, tem que ser séria. Glória a Deus. E o testemunho que eu vi de uma jovem, que um rapaz entrou na igreja por causa da jovem, rapaz do mundo. Ei, vamos namorar? Não, só se você converter. Opa, próximo culto. Não quer estar Jesus? Eu. Vamos namorar? Não, depois você batizar. Deixa aí, tem que esperar. Preparou, batizou. Vamos namorar? Depois se batizar no Espírito Santo. Vai ter que molhar a camisa, tem que suar. Foi pro joelho, orar, jejuar. Buscando, daqui a pouco está falando mistério com Deus. Cheio do Espírito Santo. A moça falou, agora eu vou casar com ele. Ô pai, vamos sim casar agora. E ele disse, vamos orar para ver se é da vontade de Deus. Amém? Amém? Vem glorificar a Deus, amor de Jesus. Vamos orar para ver se é da vontade de Deus, Senhor. Rapaz, batizado do Espírito Santo, fazer as coisas na direção de Deus, é uma bênção, né, irmão? Diná, não ficou por ali. O jovem, o filho do rei, jogou Diná, você vai vir pra cá, vamos beijar, vamos abraçar. Que rei, mãe, mãe sem vergonha, né? Já chegou, já aprontou, já namorou, já aprontou, já levou tudo, já perdi tudo. Diná voltou para casa, meio sem jeito. Foi, tá estranho. Aconteceu, o filho do rei lá chegou em mim com as conversinhas ainda. E aí? Que isso? O filho fez coisa errada com a moça, voltou para casa,
casar com gay, ó pai. Eu queria casar com aquela moça que mudou pra cá, eu gostei dela. Já aprontou. Já aprontou. Aí o gay, não, meu filho, pode deixar. Lá vem o gay, todo mundo, com um filho. Até Jacó, meu filho está muito amando a sua filha. Olha, queremos ser um povo só. Dá a sua filha para casar com meu filho. Vai ser bom. Aí Jacó, Israel, Israel da brincadeira, né? Claro, vai dar certo. Mas tem que circuncidar todos vocês. Porque nós temos uma lei. Tem que pegar a pele do prepúcio, da parte íntima do homem, que tem a pelinha do prepúcio, né? E tem que cortar. Vai ter que achar aí um facão. Amém? Que negócio, aleluia. Tem que achar um facão, uma foice, né? Ou uma pedrinha afiada. Até do rei. Vai ter que, ó. Não é fácil não, ó. Não, para casar, meu filho tem polícia. Pode. Cidadinha pequena, né? Sabe? Todos os homens no exército, soldados, cortou tudo. No caminho devagarinho, você podia caminhar machucado, até sarar. E os dois irmãos da menina estavam com a fúria terrível, porque abusaram da sua irmã. Um deles foi Simeão, e o outro foi Levi. Simeão e Levi. E Levi foi escolhido, né, para ser o ministro da casa de Deus, né? Deus escolheu só os piores. Amém? Os piores Deus escolheu. Pô, agora tá fácil, tá todo mundo machucado. Achou a espada, ficou matando. Matou todos. Vingou o abuso da irmã. Ele estava com uma fúria porque abusaram. Aí Jacó falou: meus filhos, eles fizeram meus filhos. Agora eu estou morto, porque a cidadezinha vai se reunir e vai juntar, vai destruir todos nós. E Jacó, e agora o que eu faço? Não está perseguido, o povo vai matar nós. Tem várias cidades com vários reis. E Jacó falou: Senhor, o que eu faço, Senhor? Gênesis capítulo 35. Deus apareceu a Jacó de novo. Olha aí. Deus de novo apareceu a Jacó. Jacó, pega o seu povo, pega toda a sua família e vai para Betel, o lugar que eu te apareci quando você estava no deserto, fugindo do seu irmão. Lembra? Lá, aquele dia da visão da escada. É lá, Betel, a minha casa. Volta para Betel. Irmão, está na prova, está na perseguição. Sabe o seu refúgio? Na presença do Senhor, aleluia. Na casa do Senhor, na casa de oração, aos pés do Senhor, diante da parte do Senhor, debaixo do esconderijo do Altíssimo, aleluia. Só Jacó, você ir para Betel, o lugar onde eu apareci, você tem que santificar. Mudai vossas vestes, mudai vossas roupas, joga fora as imagens. Gênesis 35, Jacó passou a ordem, tirou aquelas roupinhas curtas, aquelas manguinhas, aquelas roupinhas extravagantes, mudou tudo, botou roupa longa, tampou o corpo dos irmãos, das irmãs, botou as roupas decentes, e aproveitaram, arrancaram os brincos, os pendentes das orelhas. Gênesis 35, está vendo? Os pastores modernos falam assim: a mulher de Israel usava brincos, tinha pulseira, tinha isso, aquilo, em estado de desobediência. Mas quando estava em aperto, que ia voltar para Deus, arrancava, porque as imagens Deus não queria na sua presença. Jogou as imagens fora, abriu um buraco e escondeu debaixo da árvore. As roupas indecentes também não podiam chegar diante de Deus. E os brincos também não podiam chegar diante de Deus com os brincos. Sabiam, arrancaram os brincos. Irmão, se muitos soubessem que Jesus ia voltar domingo agora, se fosse certeza, irmão, quantos crentes iam tirar tanta coisa das suas vidas, né? Ia procurar toda a verdade para não ficar aqui na volta de Jesus, e orar mais, não perder um culto, de fazer o concerto,
e vigiar, os casais não iam brigar, não iam discutir, é tudo amor, mulher com marido ou não. O marido para a mulher, isso aqui não pode ser assim, tá bom amor, tá bom querido, que obedecer nosso marido. E o marido, ô minha querida, ô meu amor, ô minha flor, porque amar nossas mulheres, é tudo obediente. Mulher, oração, vamos orar. Mulher, cuidado, pô, será que essa saia aqui o Senhor vai aceitar? Eu subi com ela, será? Está um pouquinho curto, será? E essa blusa, será que o Senhor vai querer? Esse sapato, será que o Senhor vai gostar? Né, irmão? É a preocupação. Pois é, irmão. Nós temos que estar atento a isso todos os dias. E Jacó fez o concerto com Deus, com o seu povo. E diz a Bíblia: o temor de Deus caiu sobre as cidades vizinhas. E ninguém teve coragem de perseguir a Jacó. Jacó passou no meio da cidade, de vizinha ao redor, de tantos perigosos que odiavam ele. E Jacó com sua família, com seus filhinhos, pequenininhos, com sua esposa, ali o seu povinho, passaram, aleluia. E o povo ficou com medo de mexer com Jacó, com o seu povo, aleluia. Porque o temor de Deus foi enviado para os inimigos, aleluia. Irmão, depois do concerto, o inimigo é o que vai correr do crente, aleluia. Depois do concerto, o inimigo já falou. Nós temos medo dos crentes que vivem lendo a Bíblia em espírito de oração, em jejum, aleluia. Nós temos medo deles, irmão, do jeito que nós estamos indo na sã doutrina. O inimigo está furioso, mas ele sabe que ele já perdeu, que nós já ganhamos, que aceitamos a sã doutrina, aceitamos, portanto, aleluia, a vontade de Deus. E Deus vai mandar o temor, o terror de Deus sobre os demônios na sua vida, na sua casa. Deus vai mandar o temor do Senhor dos exércitos. Deus vai mandar o terror de Deus contra os demônios. Eles vão passar por longe, porque Deus vai pôr o medo neles. Deus vai pôr anjo com espada de fogo. Deus vai cercar a sua casa com muro de fogo. Deus vai pôr fogo de Deus, aleluia, para iluminar a sua casa. A sombra de Deus, a sua casa vai ser um esconderijo do Altíssimo. O inimigo não vai poder fazer nada, aleluia, porque você está em Betel, você está na presença, você está na comunhão, você está na oração, você está na obediência, você está na santa doutrina, aleluia, e você está protegido pela unção de Deus. Quem quer, levanta a mão, glória a Deus, e glorifica o Senhor, um aplauso e glória a Jesus. Aleluia. Jacó ficou velho, glória a Deus, e a história é grande, né? Aquele relógio parou, estou achando que da hora que falta 10 para, né? Glória a Deus. Ali, ó. Glória a Jesus. Que hora que é, irmão? Louvado seja Deus. Aleluia. 9h13, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Terminando rapidinho. Irmãos, então, aí Jacó, sossegado em casa, na boa, veio outra luta. O seu filho José foi ver seus irmãos venderam José. José foi, glória a Deus, vendido. Ó. Aí a história chegou para Jacó. Jacó, a fera matou José. Olha aqui a roupa dele, que José tinha um problema, que Jacó fez uma túnica especial, sem emenda, bonita, uma túnica linda para José, e não fez para os outros. José teve problema com a túnica 2 vezes, das vestes lindas. E José sonhava, né? Vou adiantar aqui, o sonho de José. Esse pessoal tem inveja. Então venderam José e inventou a história para Jacó. Jacó enganou, foi enganado de novo, né? Seu filho foi morto, a fera matou. Olha aqui a roupa cheia de sangue. Eles mataram o animal, passou sangue, e o velho entrou em lágrimas. Jacó, o coração dele cortou no meio. O filho querido, meu filhinho, certamente morrerei na minha velhice de tristeza. Ai, meu filho. E Jacó lamentou, chorou. Meu filho, a fera matou meu filho.
E os irmãos vendo o pai chorando, né? Nós fizemos com o velho, né? O que nós fizemos com o velho? Irmão, o homem de Deus sofre. Quanto eu chorei, que eu vi que meu filho foi forçado, sem anestesia. Meu filho levantava da cama. E o médico apertando, né? Apertando sem anestesia. Não, me enganou, não faz devagarinho, pai. Eu achei que. E o médico enganou eu. Eu achei que ele enganou. Aí ele parava um pouco. Aí eu disse, a menina disse, gente, é dor demais, né, meu Deus? Quando passou, que eu fui perceber, fui sentir o que meu filho passou, né? Eu passei sofrendo, eu senti a dor no coração, senti a agonia nos meus braços, eu senti a dor que meu filho passou. Por que eu deixei? O médico me enganou, falou que. Aí depois pôs o gesso, tirou o raio-x, não ficou bom ainda. Tem que apertar de novo. Mas sem anestesia, não. Peguei meu filho. Oh, você não pode ficar aqui, tem que ficar a esposa, descer e tal. A mulher vai chamar o guarda. Falei, só sai com meu filho, né? Para Deus. Tanto recurso aqui, fazer o menino sofrer, sem necessidade. Uma cidade dessa, um Brasil moderno, um hospital moderno. Aí viu que, às vezes o crente, ele fica meio calado. Você tem que falar logo, você tem que chegar no hospital já falando, já querendo as coisas certas. Se for bonzinho. Hospital tem médico bom, tem médico intermediário, tem médico aprendiz. Você tem que ter cuidado. Nós temos que conhecer no Brasil. Brasil não é brincadeira não. Bati o pé. A mulher chamou os guardas para mim. Não, assim cessado. Liguei para o Clebinho falou, fala com o chefe. Eu falei, quer falar com o chefe não vem. Vai. Queria de novo buscar meu menino. Eu falei, não vai. A esposa dessa, eu seguro meu filho. Né? E vai. Ô, seu Jorge, seguinte, dá comida à criança, pode dar comer, tal, porque aí à meia-noite passa o jejum. Amanhã não faz procedimento. Falei, e eu junto, tem que fazer a sedação do menino, né? Aí, certinho, aí, madrugada, pedi oração, vários irmãos, pastor da região, tudo, pastor Raimundo, pastor Miguel de Ilha Marajó, pastor Eduardo, Fabrício, né? E Davi de noite falou, eu quero, Fabrício, que eu gostava, né? Fabrício. Aí eu peguei a oração do Fabrício, orou nele, acabou. Fiz oração para meu filho, né? Aí, irmãos, mas à noite eu chorei demais. Fui pro banheiro, orar. Senhor Deus que me deu meu filho, eu quero que Deus venha agir em favor do meu filho, né? E orei a Deus, o Deus dessa igreja é o Deus que eu prego, e o Deus que me deu meu filho, porque não era para ter mais filhos, o Senhor deu ele. Eu quero que o Senhor, Deus que deu meu filho, venha em meu favor. Orei, pastor Eduardo, meia-noite, eles moraram. Fui dormir na cadeirinha da recepção. Lembrar. Glória a Deus. Aí, à noite, madrugada, dormindo. Quero ouvir a voz do Senhor falar comigo, estou precisando, estou em grande luta agora, maior da minha vida. Nada da voz do Senhor. Madrugada, dormindo na cadeira, eu vi o demônio da maldade que judia no hospital. Eu vi claramente. Tem a roleta que você entra, né? Os quadros de velho, depois põe o crachá. Eu vi o demônio, saiu de dentro, baixou os andares, desceu, pegou o térreo, pegou o caminho, a triagem para ir embora, passou na roleta, um vestidão grande, e com a jalecão de metro, todo preto, o demônio alto, esquisito. Passou a roleta, saiu para fora, a porta da fora e foi embora. Abriu os olhos, acordei e falei, com as orações. O demônio do ódio, da maldade, que odeia meu filho, odeia nós, que me enganou e usou aquele médico para machucar o menino, foi embora. Aí logo mudou, né, glória a Deus, amanheceu o dia, o menino já com uma coisinha aqui certinho. Aí me chamou, fui lá com o neném, já chamou para a sala de cirurgia. Veio a equipe médica especializada, que no semblante já via a luz. Era outra equipe, aqueles outros pareciam uns carrascos, era outra equipe. Já era abençoado por Deus. Chegou, Davi, é o Davi, né? Ele gosta de quê? De leão, de as coisinhas. Leão, você gosta do leão? Aí
foi sorrindo, já aplicou o negocinho que nele aqui, né? Já foi ficando meio alegrão, já foi mexendo os olhinhos, né? Graças a Deus, já cedou ele. E eu falei: doutor, você promete, doutor, que meu filho não vai sofrer dor? E eu chorando com a voz embargada: doutor, por favor, doutor, o que ele passou ontem, doutor? E eu chorando: calma, pai, vai, doutor, e lágrimas saindo dos meus olhos, né? E a voz embargada: doutor, tem certeza que meu filho não vai sofrer dor? Não, ele vai dormir, só vai acordar, sentir mais nada, né? Glória a Deus. Aí foi, né? Demorou 40 minutos, ô pai, seu filho já está na sala, recuperando, estava dormindo, tudo certinho, né? Ela acordou, um chorinho, porque a sensação de anestesia vai ficando meio que como um bêbado, acorda da bebida, né? Fica meio ruim. Aí foi, chamou a mãe, liberou, já veio com remedinho para não doer, certinho, o menino deu de pirona depois, foi para a salinha, o menino comeu, ficou alegre, está em casa, já está alegre, né, glória a Deus. Irmão, passei pela prova, né? Eu sei o que é a dor de um pai, de um filho sofrer. Eu falei disso porque Jacó passou um momento difícil, um momento doloroso para Jacó, um momento que é notícia, e ver a roupa, a túnica do seu filho, que ele fez com amor, do seu filhinho. Meus irmãos, eu aprendi uma coisa, mas eu passei a ter mais amor com as pessoas, depois que eu vi a dor do meu filho. Eu pensei o tempo todo a dor de Jesus na cruz, e a dor dos outros. Eu pensei nas guerras, você vê a guerra, a Ucrânia, Rússia, Israel, Israel vencendo, às vezes um está vencendo, você acha bom, né? Não, irmão, quanta criança com o braço quebrado, outra criança com a perna quebrada, estilhaço de ferro enfiado das crianças, no hospital, nos médicos, irmão, muita gente sofrendo nessas guerras, irmão. Essas guerras não é de Deus, não. O Brasil está agora investindo em armamento de guerra, potência, irmão, isso é tudo coisa do diabo, irmão, não é coisa de Deus, não. Se para destruição, sofrimento das almas, aleluia. Então, irmãos, o que é de Deus é o povo orando, jejuando, fortalecendo, levantando pregador, missionário, para falar do amor de Deus para as nações, aleluia. Irmão, Jacó então chorou, e Jacó sofreu uma dor maior do que a minha. Eu lembro agora, vários homens de Deus sofreu dor terrível no coração. Jacó foi um desses. Jó teve a dor de perder todos os filhos, 10 filhos uma vez só. Meus irmãos, tanta dor, até Deus Pai teve a dor de seu filho sofrer na cruz por nossa causa. Mas diz a Bíblia: um dia feliz vai chegar, que não haverá mais dor. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, então Jacó estava vivo, José estava vivo, e o velho Jacó não sabia, até que teve a fome. Jacó foi para a cadeia, olha aí, José foi para a cadeia, e Jacó em casa, com certeza que o filho estava morto, aleluia. De repente a notícia, eu dou um salto aqui para não ficar tarde, a notícia que tem tudo aquelas passo a passo lá, né, do alimento, as buscas, vai, entrega, não entrega, acabou a comida para Jacó está com fome, velhinho, mais uma luta na idade avançada, aleluia. De repente uma boa notícia: José está vivo e governa o Egito. Quem dá glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha! Jacó está na crise terrível, faltando comida, e a fome em Canaã, e chega a notícia: ó pai, o que é, meu filho? Pai, José está vivo, pai. José, pai, é o governador do Egito. Meu filho está vivo, não está morto, está vivo. Eu vou ver meu filho. De repente a carruagem do faraó, os carros, a cega do Egito, chega as caravanas, e pega Jacó, pega a família, pega as coisas tudo da região lá da fome, lá de Canaã, e viaja para o Egito, aleluia. Jacó entra no Egito, as pirâmides, a esfinge, que negócio diferente, e Jacó está entrando, velho de idade, machucado, mas com vitória, porque o Deus de Israel, aleluia, abençoou Jacó, aleluia. Jacó passou luta, mas Jacó tinha fé, e Jacó, aleluia, ali habitou na terra de Gósen, cuidou de ovelha, e chegou o velhinho, a idade dele, ele viu os netos, os filhos de José, os seus olhos viram José de novo, que para ele já era um sonho acabado, era uma história acabada. A história de José para Jacó já era acabado, mas para Deus não, era o começo, aleluia. Você nessa noite talvez passou muita provação na vida, muita luta na sua vida, você concluiu de que não tem mais jeito. Pois é, eu digo para você: Deus tem surpresa grande para a sua vida, Deus tem vitória grande para a sua vida. Quem quer, levanta a mão e dá glória a Deus, aleluia. Nessa noite glorifica, aleluia. Irmão, então diz a Bíblia, chegou no versículo que
que Jacó estava perto de morrer, tão velhinho, cabeça branca, cansado, com o seu bordão. E Jacó, aleluia, já perto de morrer, pegou seus netos e velhinho, escorado do bordão, que não aguentava ficar em pé mais sozinho, escorou e trouxeram os netinhos. E Jacó orou e abençoou o Deus de Abraão, de Isaac. E meu Deus, Jacó, abençoe esses netinhos, aleluia, glória a Deus. E Jacó ainda adorou a Deus, escorado do bordão, quase caindo. E Jacó, Deus, bendito o Deus. Aleluia! O velhinho cansado de luta, tanta provação, tanta dificuldade, tantas lágrimas, tanta dor, tanta luta de Jacó. Ele velhinho ainda disse: bendito o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o meu Deus. E Jacó adorou o Senhor, aleluia, perto de morrer, aleluia. Eu creio que agora Jacó está caminhando no paraíso, no meio das árvores, dos rios, do jardim paradisíaco da glória. E Jacó está caminhando não mais como um velhinho capanga, ele está caminhando como um homem forte, como um jovem, e com luz, com brilho, com alegria, aleluia, com um sorriso celestial, aleluia. E Jacó está agora passeando na glória, descansado e ainda, aleluia, adorando ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nesta noite eu digo a meus irmãos, independente do que passar na sua vida, a última palavra é de Deus na sua vida, e o final nosso é o final de glória, o final nosso é o final de vitória, o final nosso é garantido a vitória, por causa que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E glorifica o Senhor, aleluia. Irmãos e irmãs, não desista do Senhor, não desista da palavra, não desista da promessa. Vamos continuar nesse caminho, porque a nossa vitória é garantida. Diga assim: a vitória é minha, a vitória é nossa, em nome e pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos de pé agora, fazer oração aqui agora, para Deus dar vitória e não voltar para nossos lares abençoado. Levante a mão, porque o Deus de Jacó nessa noite vai te dar força aqui agora. Glorioso Deus e eterno Pai, adora ao Senhor, adora esse Deus que dá vitória, adora esse Deus que não esquece do seu povo, adora esse Deus maravilhoso, adora esse Deus grande que tem certeza, Ele sabe, aleluia, a vitória que está pronto para a sua vida, Ele sabe, aleluia, o final maravilhoso que tem preparado para o seu povo, aleluia. Louvado seja Deus, as coisas que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram e não subiram o coração do homem, são as coisas que Ele preparou para aqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Adora o Deus Altíssimo nessa noite, o Deus que te escolheu, te chamou, o Deus que você serve nessa noite. Glorifica o nome do Senhor e receba a força e a graça. Ó Deus poderoso Pai, visita a todos aqui agora, aleluia. É momento de adoração e glorificação, porque Deus está derramando a graça, Deus está derramando a vitória, Deus está dando a vitória para cada um aqui nessa noite, em nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, em nome de Jesus Cristo. Receba a sua bênção. Quem está doente agora, receba a sua cura. Quem estava triste, receba alegria. Quem estava desanimado, cabisbaixo, agora ergue a sua cabeça, porque o Deus Altíssimo é o Deus que dá força e vitória, é o Deus que peleja e trabalha para garantir as suas promessas em nossa vida. Meu Deus e meu Pai, repreende o inimigo, repreende o adversário, queima agora os demônios que estiver na casa desse irmão, dessa irmã, tentando prejudicar, tentando atrapalhar, tentando trazer o mal. Meu Deus, meu Pai, repreende agora, peleja agora, abençoa agora. O Deus que abençoou Jacó no vale do Jaboque, vem aqui agora e abençoa aqui agora, muda a história aqui agora, dá vitória aqui agora, unge aqui agora, enche do Espírito Santo aqui agora, batiza aqui agora, renova aqui agora. Receba, irmã, receba, irmão, receba pela fé, recebe a bênção, recebe a vitória, recebe a saúde, recebe o renovo, recebe a graça, em nome de Jesus Cristo. Confirma aqui agora, Pai, a vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, amém. Quem quer nessa vitória, glorifica a Deus e glorifica Jesus, aleluia. Um aplauso alegre para Jesus.